Cachoeira do Sul possui um patrimônio cultural material ímpar. O episódio a seguir apresenta um destes exemplares de sua bela arquitetura. O Templo Martim Lutero, localizado na esquina das ruas Isidoro Neves da Fontoura e Presidente Vargas em Cachoeira do Sul, representa o esforço da comunidade evangélica. Construído em estilo neogótico que remete aos templos europeus, tem por trás toda a história dos luteranos na cidade. A primeira visita oficial de um pastor evangélico à Cachoeira do Sul ocorreu no ano de 1867, quando Hermann Borchardt passou por aqui para orientar imigrantes alemães que haviam saído da região de Agudo e aqui se instalado. Ficou hospedado na residência do diretor de colonização alemã, Barão von Kauden. Eram apenas 9 famílias de profissões como comerciante, sapateiro, relojoeiro, celeiro, fotógrafo e pedreiro. A partir de 1885, o pastor Friedrich Pechan de Santa Maria da Boca do Monte passou a visitar com periodicidade para realizar os cultos nas residências dos luteranos alemães daqui. Entre 1887 e 1893, as 27 famílias eram atendidas pelo pastor Michael Hettinger de Candelária. Os fiéis acalentavam um espaço próprio para os cultos e que servisse também como escola aos filhos. Em 1889, foi eleita a primeira diretoria local sob a presidência de Philipp Adam, da qual fizeram parte como membros Johann Gerdau, Rudolf Omrich, Otto Boschler, Augusto Tromer, Wilhelm Goessin, John Pullman, Júlio Jacobini, Jacob Fritsch, Wilhelm Mausen, Jacob Matt, Hermann Wolff, Karl Wolff, Wilhelm Frank, J. Trarbach, Barão von Kauden, Constant Josephson, Friedrich Willoeft, Albert Fischer, Hermann Weckerli, Karl Koch, Geo Clausen, Heinrich Miller, Peter Gaspari, Aolt e Jacob Bauerfeld. No dia 3 de julho de 1893 foram fundadas a Comunidade Evangélica de Cachoeira e a Escola Alemã Brasileira, precursora do atual Colégio Sinodal Barão do Rio Branco. Pouco depois, a comunidade adquiriu prédio próprio localizado no lado leste da Praça José Bonifácio, nas proximidades de onde seria instalada mais tarde a Usina Municipal de Energia. Em assembleia de 8 de fevereiro de 1894, a comunidade decidiu convidar o professor Heinrich Gauss, de Agudo, para assumir a escola e as funções pastorais, mesmo sem ser ordenado. Em 7 de agosto foi deliberada a construção da nova escola, sendo contratado o construtor Zenkner, ao preço de 4.000 contos de réis. No ano seguinte, Gauss passou a residir em Cachoeira, dando seguimento às aulas na escola que funcionava alternado aos cultos. A partir de 1912, muitas das famílias alemãs passaram a fixar residência no bairro Rio Branco. Os luteranos escolheram este local para construir um novo prédio que abrigaria a escola e onde seriam realizados provisoriamente os cultos. Metade de uma quadra foi adquirida pela sociedade escolar e a outra metade pela comunidade evangélica. O projeto de 2 andares incluía 4 salas de aula, amplo espaço de reuniões e apartamento para o diretor. Foi inaugurado no dia 13 de março de 1914. No ano anterior, em 25 de fevereiro de 1913, o pastor C. Lins havia criado o grupo da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. Com sua transferência para Ijuí no início de 1914, assumiu o pastor Hermann Dons, sendo presidente Joseph Miller e tesoureiro Augusto Zimmer. Em 1916 foi iniciada a construção da Casa Pastoral. O prédio abrigaria também o Instituto Pró-Seminar, internato pré-teológico para a formação de pastores evangélicos, sendo a primeira escola humanística do Rio Grande do Sul, onde os interessados poderiam frequentar mesmo que não desejassem seguir os estudos teológicos. Sua criação oficial data da Assembleia de 10 de maio de 1919 e suas atividades tiveram início em 1º de julho de 1921. Mesmo com os 2 prédios construídos, a comunidade continuava sonhando com um espaço exclusivo para os cultos. Em janeiro de 1927, Carlo Nermunda assumiu como pastor da comunidade luterana cachoeirense e diretor da escola.
Em 25 de julho, foi dado início ao planejamento do novo templo, com a instituição da comissão que arrecadaria os recursos necessários, integrada pelo pastor Unermund, auxiliado por Emílio Wilhelm, Rudolf Miller, Emílio Selabitz, Robert Jagnov, Karl Grabau, Arthur Decker, Reinoldo Treptow, Reinaldo Roesch e Wilhelm Preusler. O passo seguinte foi publicar o edital de concorrência nos jornais teuto-brasileiros do Rio Grande do Sul, de São Paulo e da capital federal Rio de Janeiro. Os projetos teriam de prever de 150 a 200 lugares na nave principal, espaço para o órgão, sacristia com formato de cruz, sala de conferências e tribunas laterais. Externamente o estilo deveria ser o neogótico com torre central. Dos 14 projetos apresentados no final de 1928, foram selecionados 3, sendo os 2 primeiros colocados os do arquiteto Theo Wiederspan e o terceiro do arquiteto Reinsdorf. O vencedor visitou a cidade em janeiro de 1929 para apresentar suas ideias para a comissão, sugerindo que o primeiro projeto, Louvor a Deus, fosse descartado e adotado o segundo, com 446 metros quadrados, denominado Quo Vadis, mudando de local para a quina leste da quadra. O arquiteto Theodor Alexander Joseph Wiederspan nasceu em Wiesbaden, na Alemanha, em 19 de fevereiro de 1878. Aos 14 anos, passou a atuar como aprendiz de Philipp Maus, de Joseph Streck e auxiliando seu pai carpinteiro enquanto frequentava a Escola Profissional de Construção e Ofícios. Cursou a Escola Real de Construção, concluída a graduação em 1896. Por questões familiares, migrou para o Brasil em 1908 para atuar na empresa belga que estava construindo a ferrovia entre Montenegro e Caxias do Sul. Acabou se fixando em Porto Alegre, atuando na firma de construção de Rudolf Arons até 1915, quando seguiu de forma independente, se tornando requisitado e prestigiado. Projetou importantes obras na capital como o Hotel Majestic, a ampliação da cervejaria Bop, a Previdência do Sul, a Delegacia Fiscal, além de residências e palacetes. No interior do Rio Grande do Sul projetou a Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, a Igreja São João em Canela, a Intendência de Cruz Alta e o segundo prédio do Hospital de Caridade em Cachoeira. O projeto de Theo Wiederspan para o templo luterano trazia o estilo neogótico flamejante. Os pináculos pontiagudos ornamentados nas extremidades do telhado simbolizavam a proximidade com Deus. A torre sineira abrigaria 4 relógios, intercalando com janelas. No teto foram colocados arcos ogivais permitindo maior distância nas paredes para os vitrais, além de escoras arcobotantes adornadas. As gárgulas de escoamento da água da chuva trazem imagens de corujas de asas abertas e fechadas. As janelas ogivais são de madeira e vidro com ferro. As galerias laterais descansam sobre colunas de cimento armado e são acessíveis por 2 escadas. Destacam-se ainda as 3 portas externas e 3 internas, o saguão com a rosa de Lutero no piso, as 3 escadas de acesso ao altar com crucifixo, os 2 candelabros e a Bíblia, os pilares laterais, os vitrais em forma de rosetas, os símbolos no parapeito das galerias, as rosetas com os símbolos dos sacramentos atrás do altar e os símbolos das tábuas da lei ou dos 2 testamentos no púlpito. Completam o espaço o órgão e a pia batismal em mármore. O templo começou a ser construído no dia 12 de junho de 1930 ao custo de 211 mil contos de réis pela firma Chites e Mateis, de Santa Cruz, com lançamento da pedra fundamental no dia 27 de julho e conclusão em 8 meses. Louise Miller arrecadou doações de 1923 a 1931, com auxílio da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, que organizava chás beneficentes, e de fiéis como Ernest Miller, Alfred Scheidt e Eugen Seck. A torre recebeu 3 grandes sinos trazidos em janeiro de 1931 de Bochum, Alemanha, doados por membros da comunidade. Os primeiros toques foram arrematados em leilão por Karl Goltz, Ludwig Dieffenbacher e Wilhelm Ritter. No dia 19 de abril de 1931, a comunidade evangélica de Cachoeira deu início às solenidades de inauguração do seu novo templo, que denominaram de Martim Lutero pelos quadricentenário da Confissão de Augsburgo. Na véspera, os sinos haviam badalado entre as 18 e 19 horas.
Às 7 horas da manhã, repicaram novamente, anunciando o início das solenidades. Os convidados de outras regiões foram recepcionados na estação ferroviária. Pontualmente às 9 horas e 25 minutos, pastores representando várias regiões entraram no salão do colégio. Becker de Candelária, Gustav Reus de São Miguel, Plotnik de Agudo, Rien de Lajeado, Vib de Paraíso e Emeritus Arrens de Cachoeira. Acompanharam o representante da Igreja Evangélica da Alemanha Prepósito Funk e o diretor espiritual da Comunidade Evangélica de Cachoeira Carlo Nermund, que celebrou o culto de despedida do velho templo. O cortejo se direcionou para o novo local, tendo à frente os pastores que empunhavam os paramentos do altar, seguidos pelos alunos e professores do Colégio Teuto Brasileiro, dos cavalheiros e, por fim, das senhoritas e crianças. Coube ao presidente da comunidade evangélica Rodolfo Miller a entrega simbólica das chaves ao pastor Unermund. Naquela noite, a igreja permaneceu aberta e iluminada até às 8 horas da noite, para que a comunidade cachoeirense pudesse conhecê-la. Na torre principal da igreja neogótica se encontra instalado um relógio produzido por Bruns Schuverter de Estrela e inaugurado em junho de 1951. A iniciativa foi da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas que angariou donativos e realizou mesas de chá em diversas residências dos luteranos teutos desde 1940. Participaram Hermínia Selabitz, Ana Tesch, Emília Raduens, Luísa Miller, Laura Scheidt, Noêmia Scheidt, Frida Miller, Guilhermina de Kluber, Adela Simões, Luísa Kudrna, Elza Lara, Luísa Quambus, Viúva do Papai, Margot Matais, Olivia Selabitz, Carolina Mate, Hilda Feldman e Erna Brendler. A declaração de guerra do Brasil contra a Alemanha nazista, em agosto de 1942, levou a um dos episódios mais terríveis contra a comunidade teuto-brasileira. A onda nacional de hostilidades, perseguições, depredações e confiscos tiveram como alvo em Cachoeira a Sociedade Atiradores Concórdia, a Igreja Luterana e a Escola Sinodal Evangélica. Cidadãos que até então conviviam em sociedade cercaram o templo luterano e depredaram suas instalações, quebrando os vitrais a pedradas, forçando as portas e saqueando itens religiosos. Passada a euforia nacionalista, os luteranos reformaram os prédios escolares e a igreja, abrindo novamente ao público. Após mais de 90 anos da construção do Templo Martim Lutero e 130 anos de fundação da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Cachoeira do Sul, são hoje aproximadamente 1.200 membros batizados. Agora que você conhece um pouco da nossa história, venha nos conhecer também aqui o Templo Martim Lutero. Venha compartilhar conosco um pouco do seu tempo, dos seus dons. Venha que nós te esperamos de braços abertos. Você é sempre bem-vindo.